Neste vídeo, meus amigos, minhas amigas, eu queria mudar um pouquinho de assunto com vocês aqui, né? Este é o canal que a gente fala de futebol, é um canal para nós comentarmos futebol, falarmos dos clubes, falarmos de negociações de jogadores, enfim. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto com vocês aqui para tocar num tema bem interessante. Eu pretendo ter um quadro aqui de vez em quando, dentro desse, chamado Mudando de Assunto, né? Em que a gente possa abordar algumas questões, né? E aí, eu queria abordar com vocês aqui uma questão importante que está chamando muita atenção hoje da diplomacia brasileira, que é a questão dos 34 brasileiros que estão em Gaza, na faixa de Gaza. Provavelmente todos estão na parte sul de Gaza, né? Não se sabe bem a localização, porque, ao que parece, estão sempre se locomovendo até para fugir das bombas, né, enfim, dos destroços, né, dos prédios ali. E a questão que se coloca é a seguinte, né? Como é que o governo brasileiro pode fazer para facilitar a reintegração, digamos assim, desses brasileiros ao seu país, né? A busca desses brasileiros. São 34 brasileiros que estão em Gaza neste momento. O governo atual do nosso país conseguiu trazer os brasileiros que estavam em Israel, né? Mas agora com esse conflito, né, do Estado de Israel, né, com um grupo, né, para alguns e para outras pessoas, com toda aquela Palestina que fica ali em Gaza, mas para muitos também com a Palestina no geral, porque também muitos sustentam que esse conflito já está acontecendo também na Cisjordânia, né? E aí, a questão não é somente o Brasil, deixando claro que tem ainda pessoas que precisam voltar para casa. Tem Brasil, inclusive dentro desses países mais conhecidos, é um daqueles que menos tem, digamos assim. Tem um número muito pequeno, os Estados Unidos tem um número muito maior. A própria Ucrânia, né, que muita gente saiu da Ucrânia, foi para Israel e agora também não sabe o que fazer, né, porque também a própria Ucrânia não é um destino tão interessante para alguns, né, neste momento, né. A depender da região ali da Ucrânia não tá fácil, né. Então, o que eu queria ver com vocês é o seguinte, né? Como é que o Brasil pode agir? Porque o Brasil não está demorando muito, não está sendo... O Brasil não tá se sujeitando muito às dificuldades, no caso. E quais são essas dificuldades? O governo brasileiro não poderia atuar de uma forma muito mais incisiva para resolver o problema? Eu quero construir com vocês aqui o conhecimento sobre este assunto, né? Eu quero que vocês participem comigo, me ajudem a construir aqui uma reflexão sobre este assunto aí e sobre o que seria a solução. Eu não quero apontar a solução, quero debater com vocês a solução. Qual seria a solução? Né? Tem um problema hoje do governo brasileiro com o governo de Israel? Qual é o problema? Como é que se resolve isso? O que é que está faltando para o nosso governo, notadamente para a nossa diplomacia, para o Mauro Vieira e outros ali envolvidos ali nesta negociação? Né? O que está faltando para a diplomacia brasileira, né, para que resolva de fato esse problema e os brasileiros que estão lá muito preocupados possam voltar para casa, né? Como fazer? O que está errado? O Brasil deveria fazer uma abordagem via Egito muito mais eficiente, já que o governo egípcio tem um trato bastante aceitável, né? Bastante amigável com o Estado de Israel, né? O Brasil deveria apelar, por exemplo, para uma intervenção dos norte-americanos junto a Israel, né? Se bem que os próprios Estados Unidos também tem pessoas lá, os Estados Unidos tem hoje em torno de 100 pessoas também que são presentes na faixa de Gaza. A Alemanha, por exemplo, tem 75, né? As Filipinas têm mais de 100 pessoas. A Ucrânia é um dos países que mais tem gente neste momento lá na Ucrânia. Então, deveria, por exemplo, já que os Estados Unidos têm uma ótima relação com Israel, deveria fazer via Estados Unidos esse pedido, né, essa pressão, digamos assim. O Brasil deveria, por exemplo, fazer uma pressão ao governo israelense. Pressão aí, neste caso, é muito importante ter uma pressão no bom sentido, né? Uma pressão que a gente pode chamar de diplomática mesmo. Uma pressão aí, entendendo, né, Israel ali com os seus motivos também. Você pode discordar, concordar tal, mas veja, temos um problema para ser resolvido, né? Há um problema concreto, real, material, que 34 pessoas precisam voltar para casa e elas estão correndo risco, na verdade, né? O governo brasileiro poderia
apelar, por exemplo, para o governo da Rússia, que tem uma ótima relação com Israel, porque sim, a Rússia tem uma ótima relação com Israel. Historicamente sempre foi uma relação muito boa, tanto os Estados Unidos como a Rússia têm uma ótima relação com o Estado de Israel. Seria interessante tentar, com a Rússia, essa aproximação, essa conversa, né? O governo brasileiro deveria ir diretamente a Israel, tentar conversar com o Netanyahu para ver se consegue resolver esse problema. Ou seja, repararam quantas possibilidades eu coloquei aqui, né? Eu não consigo fechar com nenhuma. Por quê? Porque, na verdade, é uma reflexão que eu quero ter com vocês, né? Quais outras sugestões vocês dão para isso? O que você pensa que o governo precisa fazer? No que o governo está errando? Como é que a gente poderia chegar a uma condição para salvar essas pessoas neste momento? Que é uma grande prioridade. Quando você tem um conflito desse, né? Enfim, em geral, quando você tem um conflito desse, as pessoas de outros países, né, que estão presentes, elas são evacuadas com muito mais facilidade do que as pessoas que moram no lugar e que são nativos do lugar. Se essas pessoas são estrangeiras, elas têm muita facilidade, né? Então, historicamente, se construiu essa visão de que um governo, né, tem todo o direito de acionar a diplomacia deste país que está em conflito para que ele facilite a saída dos seus nativos. Isso é histórico, né? Nas relações internacionais isso funciona muito bem, isso ficou muito mais, isso já existia mesmo antes de 1945, né? Mesmo antes de 49, e é algo que, na verdade, se amplia muito, né, como possibilidade a partir da criação da ONU, né? Então, a partir da criação da ONU, isso fica muito mais aceitável, muito mais normal, ou seja, há um conflito, tem pessoas ali de um certo país, então há uma facilitação para que este país vá lá e busque essas pessoas. Então, o que está acontecendo agora é um negócio meio inocente, meio ilógico, né? Porque a dificuldade é muito grande. Por que ela está acontecendo? Precisamos investigar. Por que essa dificuldade existe? Porque a gente está falando de brasileiros que podem, na verdade, ter problemas seríssimos, né? E eles têm, assim como aqueles que estavam em Israel tiveram, eles têm o direito de voltar para casa. Né, de não ficar vivendo com medo como é o que está acontecendo neste momento com essas pessoas. Né? Há um deslocamento constante, como eu disse, há muita dificuldade para encontrar comida, há muita dificuldade para encontrar, sobretudo, água, né? Tá faltando mantimentos, enfim, tudo isso também afeta bastante a situação ali dos brasileiros que estão em Gaza. Claramente que todo mundo ali está sofrendo, né? Todos que estão ali estão sofrendo, todos, absolutamente todos. Não dá para a gente fazer agora juízo de valor de quem sofre mais ou de quem sofre menos, mas objetivamente podemos falar que as pessoas que ali vivem, que nasceram ali, que já vivem ali a sua vida toda, têm um entendimento muito maior de como se locomover pelo território, de como lidar com essa situação, do que estrangeiros que ali vivem, seja brasileiros, seja americanos, sejam alemães, filipinos, romenos, canadenses, enfim, ucranianos e assim por diante, né? O que o Brasil tem que fazer e pode fazer nesse caso, gente? O que o governo brasileiro pode fazer para resolver esse problema? Porque esse problema precisa de solução urgente. Bom, este foi o tema aqui do nosso Mudando de Assunto. Deixa aí nos comentários aí a participação de vocês, porque como eu disse, isso é um debate com vocês, em que eu quero ver também a visão de vocês, como é que a gente pode construir uma reflexão sobre isso, que possa ser empoderadora e que possa, por que não, né? Por que não? Ajudar no entendimento sobre este evento. Tá bom, gente? É isso.